de estarmos em casa de Nossa Mãe Maria de Nazaré para termos um pouquinho mais de esclarecimentos, informações necessárias para nos ajudar em nossa jornada e tendo a certeza, o amparo, a sustentação e do socorro da espiritualidade amiga de Jesus, de nossa Mãe Santíssima. A ela rogamos que nos envolva a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, em paz, harmonia, em energias salutares para os nossos corpos físicos e espirituais, iluminando nossas mentes, nossas consciências, ajudando-nos no raciocínio, na absorção dos conhecimentos e, principalmente, nos dando a força necessária para conseguirmos colocá-los em prática nas nossas vivências diárias. Agradecido, Senhor, mais uma vez, rogamos para que Sua paz permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Em nome de Deus, em nome de Jesus. O anjo Ismael de Maria de Nazaré, pedimos permissão para iniciar o estudo da noite de hoje. E que a luz da tua paz continue em todos, agora e sempre. Quem estava aqui no ano passado, em junho, mais ou menos nessa época, quem estava aqui no ano retrasado, em junho, mas também, mais ou menos nessa época, sabe que é o terceiro ano em que faço o estudo deste livro. Não é o mesmo capítulo, com certeza, né? Apesar de que muitas vezes a gente esquece a maior parte das coisas, é uma continuação, é um aprofundamento desses estudos. E a página, né, que foi lida, foi a página que foi lida no estudo do Evangelho no lar, nessa quinta-feira passada lá em casa. Assim, meu Deus, o trabalho está todo aqui. Né? A essência do trabalho, a mensagem do estudo está todo nessa página. E vamos falar justamente sobre, né, esses temas. Reforma íntima sem martírio. O médium é Vanderlei Oliveira e o espírito é Hermance do Fogo. A arte de interrogar. Vamos lá. Olha meu xará, não. Olha aí um dos meus, né, mestres, vamos dizer assim. É uma mensagem de Hahnemann, Samuel Hahnemann, de 1863, em Paris, o criador da homeopatia. Já fizemos pelo menos uns 2 estudos sobre homeopatia aqui na casa, inclusive uma breve biografia de Hahnemann. Está lá, ele desencarna em 1845, 46, mais ou menos 10 anos antes do lançamento do Livro dos Espíritos. Em 1863, ele contribui no Evangelho segundo o Espiritismo e traz esse trecho. Ele é do item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos. É o último item desse capítulo. E vamos ler. Segundo a ideia falsíssima de que não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. 1863. E aí está a palavra, né? Ideia falsíssima de que nós não nos é possível nos melhorarmos. Essa ideia vem de longe, né? E implica muitas coisas que vamos abordar durante o percurso do trabalho,
porque os meus trabalhos são bem peculiares. Eles seguem, às vezes, um caminho que eu não escolhi. É o caminho que eu não pensei que seria aquele. Por isso que eu não gosto muito de colocar slides, porque eles me desorientam, muitas vezes, em vez de me orientar, em vez de me ajudar. Eu prefiro falar e ir deixando vir. Vou falar um pouquinho outra vez de Hahnemann, mas não dele, mas numa filosofia que na época, depois dele um pouquinho, né, alguns seguidores deles, na pesquisa das medicações homeopáticas, ele teve essa ideia mais ou menos, logo ele percebeu que não poderia ser, não era verdade. Ele foi um homem muito à frente do seu tempo, né? Então, começaram, como nesse tempo aí não existia psiquiatria, não existia psicologia, né? Mas ele foi o primeiro a abordar esses temas íntimos, a psicossomática sem essa palavra existir. E nas pesquisas das medicações, dos remédios homeopáticos, em altas potências, ele tinha no início, não sei se é ilusão, mas a pretensão de achar que com alguns remédios homeopáticos, conseguiria curar os desvios morais do homem. Olha que beleza se fosse verdade, não é? Um remedinho, ou então um vidro desse tamanho para o orgulho, outro para o egoísmo, outro para a vaidade. Eles tiveram essa pretensão. Alguns seguidores deles, inclusive um que era dos Estados Unidos, muito famoso, Kent, ele sempre colocava a doença como um erro, como um estado de desvio da moral do homem. Ele era religioso, Kent, né, ligado à igreja protestante, então ele sempre remetia ao quê? Ao pecado original, à falha original, depois ele substitui, por aí outras correntes. Mas, infelizmente, não é? Isso não foi possível ser dessa forma. Ou, felizmente, porque já pensou? Que facilidade é essa? Que mérito teríamos nós se tivesse um remédio que conseguisse anular em nós o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho? Nenhum mérito. E nós estamos aqui para adquirir as virtudes e ter esse mérito em adquiri-las. Falsíssima ideia, como ele diz ali, de que o homem não pode, né, se reformar, não pode. Ele usava essa palavra mesmo, a tradução foi certa, se reformar. Ele já usava lá naquela época essa palavra. Por quê? E com isso, não. A síndrome de Gabriela já existia, né? Qual é a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, sou mesmo assim, você sempre é assim, não é? Erradíssimo. É uma síndrome que alguns ainda cultivam. Pau que nasce torto, morre torto, não é? E ainda é cultivado, e é totalmente falsa essa ideia, né? Esse pensamento. Mas por quê? Porque a vontade tem que estar ali. E a perseverança, e olha que é muita vontade e muita perseverança que nós precisamos empregar. Nós, ou muitos que já têm essa ideia, que precisamos nos reformar, que precisamos nos melhorar como seres humanos, passamos por vários estágios de compreensão, dessa questão importantíssima, uma questão íntima, uma questão que pode nos levar a passar por estados de ânimo, de espírito, muito difíceis para nós. Porque nós, isso todos já passamos, estamos passando ou vamos passar. Começamos já a frequentar os estudos, qualquer religião, a doutrina espírita, ela é a que mais se preocupa com isso, ela é a que mais reforça esse item, enquanto que a grande maioria ainda está presa à graça, em receber a graça, o que é a graça de graças, receber de graça as virtudes. Mas a doutrina espírita não, ela sabe que depende de nós. Então, muitos de nós que já começamos a estudar,
Já estamos estudando, em falar em estudar, já temos 10 anos que eu estou nesse estudo, pelo menos, se tivesse no Estado, fosse funcionário do Estado, teria 6 meses de licença-prêmio, né? 10 anos, sem faltar, 6 meses de licença-prêmio, já 10 anos de estudo. Mas, continuando, longamente nesses estudos, não é? Já começamos a contribuir de alguma forma em trabalhos de serviço de assistência, como amanhã, por exemplo, é um dia desses, né? Em que nos doamos em serviço ao nosso próximo e tudo, mas a gente continua, né, no dia a dia a tropeçar feio, né? A levar cada tombo, cair de cara, e começa aquele sentimento de será, né? Começamos a nos questionar, ai, o que está havendo? Aí tem o sentimento de frustração, o sentimento, muitas vezes, punitivo, né? De que não consigo, não tenho forças, isso não é para mim, não é? Isso não é para mim, deixa para a próxima encarnação, essa agora já vi que não vai dar, não estou conseguindo, e começa a se consumir num desespero mútuo. Ele usa, ela, né? É o médium, o homem, mas o espírito é a mulher. Ela usa esse termo, num desespero mútuo e desgastante, entrando nessa angústia de não conseguir, não estou caminhando como deveria. Aí muitos começam a pensar, não é? O que será? Eu rezo tanto, peço tanto, ajuda, me ajuda, protetores e tudo, me dê forças, eu procuro já exercitar o que eu estou aprendendo, mas parece que uma força estranha, né? Ou uma força maior me domina, de repente me domina num momento de prova da vida do dia a dia, num momento daqueles, né? Que ele existe para isso mesmo, e eu me perco, né? Eu faço aquilo que não gostaria de ter feito, ou penso, ou sinto aquilo que não gostaria, que eu sei que não é bom para mim, principalmente, e vai chegando até muitas das vezes a achar que existe algo além me forçando ou me guiando a fazer coisas que eu não gostaria. E por isso nasce o conflito. Aí as pessoas se indagam. Como eu disse, isso aí é mais para mim do que para você. Esses slides aí é para me guiar. Eles falam de uma força maior, né? Mais à frente vamos explorar mais isso. Os sentimentos punitivos, né? A frustração, a culpa e tantos os outros, mas precisamos fazer indagações necessárias a nós mesmos. O que eu estou fazendo que não está dando certo? Será que eu tenho que passar mesmo por esses ciclos de frustração? Me frustro comigo mesmo, não consigo. Será que isso é necessário? Preciso passar por isso? Tenho que superar isso? Qual a postura, qual o comportamento que está faltando em mim para conseguir superar tudo isso? São umas indagações muito necessárias para nós, né? Mas como lidar com isso, né? Precisamos, como eu falei anteriormente no outro estudo, dedicar algum tempo a nós mesmos. Precisamos ter, anteontem eu vi no programa da Regina Casé, o Pé de Quê, que gosto muito, ela visitando Japão, um templo, um jardim zen, né? Que o jardim zen, o objetivo dele é a contemplação e a meditação. E ela perguntou a um monge zen quanto tempo nós precisaremos, no mínimo, em uma semana, para a nossa meditação, contemplação. Aí o monge falou, o ideal seriam 5 horas por dia. Né? Se conseguirmos fazer pelo menos 1 hora por dia dessa meditação, dessa autorreflexão, desse mergulho em nós mesmos, já é
muito, muito, muito importante. E ele fala, ela fala, sem recolhimento, precisamos nos recolher, precisamos ter a introspecção educativa. Sem isso, não teremos respostas claras e indispensáveis para elaborarmos, com nós mesmos, um programa de autoconhecimento. Não vamos conseguir, para principalmente investigar essa força maior que nós alegamos. É uma coisa mais forte do que eu. É algo que eu não consigo. Aí ela pergunta, essa força maior. Essa força maior será uma compulsão? É uma lista enorme que ela dá. Um espírito, um trauma, uma tendência, um recalque, uma fixação de outras vidas, uma patologia física, um impulso adquirido na infância, uma lembrança da erraticidade, um problema surgido na gestação maternal, uma imersão de recordações das atividades do espírito durante a noite, uma influência passageira e intermitente ou uma obsessão progressiva, uma contaminação fluídica dos ambientes que frequentamos, irradiação magnética. Então, se a gente for por este caminho, já viu que não dá certo, né? Vamos ter um monte de questões que não vamos conseguir responder completamente. E ela avisa, seria muito simplista a nossa atitude de colocar a questão, a culpa, vamos dizer assim, né? Responsabilizar essa força maior em nossas encarnações passadas, né? Sobre nossas encarnações passadas, sobre obsessores. Isso ela diz até que é até uma invigilância de muitos. É coisa de obsessor, é por isso que eu não consigo. Foi a minha vida passada, eu fui muito bonzinho, para não dizer o contrário, então nesta vida, aqueles ecos da vida passada estão ainda aflorando. Quantas opções, né? Se formos pensar dessa forma, porque milhares, né? Centenas de encarnações anteriores. E nós, né, somos um produto de tudo isso. Somos esse produto de tudo isso. Então, como lidar com isso? Né? Como enfrentar isso? Uma certeza ela diz, e é urgente, a certeza que ela dá, que todos nós, sem exceção, precisamos, e que é urgente, é a necessidade de educarmos os nossos sentimentos. Passei pela investigação íntima, que é essa necessidade de introspecção, né? De estarmos com nós mesmos para nos autoanalisar, essa investigação íntima, mas o que é necessário e urgente é a educação dos sentimentos. Vamos lá. A etimologia da palavra educação significa trazer à luz uma ideia. Vem do latim educare ou educere, levar para fora, fazer sair, extrair, tirar. Filosoficamente, é fazer a ideia passar de potência ao ato, da virtualidade à realidade. E à luz dos conceitos espíritas, educar é ir ao encontro dos germes da perfeição que se encontram potencializados na alma, em nossa alma, desde a nossa criação. Aí, esse trechinho aí nos remete a quê? A um trecho que me veio à mente de Jesus, enquanto ele fala que o reino de Deus está dentro de vós, não é? Porque precisamos trazer à luz esses germes da perfeição que se encontram potencializados em nós desde a nossa criação. E como educar sentimentos para adquirir reações e interesses novos, afinados com esses valores excelsos, depositados em nós mesmos. Não é fácil, né? Não é fácil, ainda mais nós, né, que temos essa bagagem imensa em que valorizamos ou vivenciamos muito mais o egoísmo, né, o orgulho, do que as virtudes que precisamos desenvolver. Em toda essa jornada ainda estamos muito presos ao egoísmo e ao orgulho. E é isso que precisamos educar. E ele fala,
ela fala, ou ele, né? Porque é um médium e é o espírito, é irmãs do fogo. Que a educação dos nossos sentimentos é como se fosse uma cirurgia corretiva. Por isso mesmo, e com muito pouca anestesia na maioria das vezes. Porque é bastante doloroso, né? O nosso mundo emocional é muito complexo. As vivências que nós já tivemos até hoje, né? É muito complexo. E nessa cirurgia, dos requisitos é a renúncia a hábitos. Não precisa nem citar hábitos, né? Os hábitos. Mas só renunciar, abrir mão a muitos dos nossos hábitos, isso aí já leva, é claro, que uma encarnação inteira, não é? Renunciar a hábitos não só exteriores, né, de comportamento exterior, como hábitos nossos de cultivar pensamentos negativos, de cultivar sentimentos negativos. Isso em nós já virou um hábito que precisamos estar atentos. A ansiedade por novas conquistas íntimas, né? Isso aí todos nós sofremos. Queremos melhorar, já sabemos que precisamos e ficamos nessa ansiedade, o que não ajuda. Então isso também precisa ser melhor dimensionada. A perda de expectativas. Quantas coisas depois que temos certos conhecimentos, informações, que sabemos que já não são boas para nós, que temos que abrir mão daquilo. Que não vai nos ajudar, não vai ser bom para nós. Tristeza pelo abandono de vínculos afetivos. Você começa a mudar, você começa a seguir outro caminho. Os que não querem seguir o mesmo caminho, é claro que vão se afastar. Não é? Vão se afastar. A tormenta da culpa. Se der tempo, mais à frente vou falar um pouquinho disso aí, da culpa. É outra coisa que não ajuda em nada ficar nos culpando, minha culpa, minha máxima culpa. E por isso que leva à autoflagelação, não é? Ainda temos, muçulmanos ainda se autoflagelam. A culpa. E o autoflagelo não é só físico, é mental. A minha culpa, eu tenho que espiar essa culpa, eu tenho que pagar essa culpa. Insatisfação com nós mesmos, né? Com tendências que teimam em persistir. Ai, meu Deus, pensei que já tinha superado isso, mas isso volta de novo, essa tendência a falar mal dos outros, tendência, não é? São tantas as tendências negativas, cada um sabe das suas, e precisamos vencer, tendência a querer dominar, tendência a querer ganhar mais e mais, tendência a fazer prevalecer as nossas ideias, e por aí vai. E tem mais, não é só isso não. O medo de não conseguir se superar, o medo, assim como a culpa, não ajuda em nada. Os desejos inconfessáveis que humilham os mais santos ideais, e por aí vai. É muita coisa que precisa ser feita uma plástica, ou melhor que uma plástica, precisa ser extirpado, porque o egoísmo e o orgulho são cânceres da alma, né? Então, é uma cirurgia, e uma cirurgia bastante, como vou dizer, extensa, que nós precisamos fazer, praticar em nós mesmos. Hein? Bastante invasivo e profundo. Vazio e profundo, né? Um método muito invasivo ainda. Nós estamos fazendo como estamos fazendo? A maioria não está fazendo nada, né? A maioria está convivendo com seu câncerzinho ali. A gente entra num acordo, vamos levando, toma alguma coisinha para amenizar a dor e vamos levando, vamos nos anestesiando, vamos nos distraindo e não melhoramos, marcamos passo em mais uma encarnação. Então, onde tem alguma coisa, algum aviso, algum quesito que possa nos ajudar? Evangelho, isso é Livro dos Espíritos, questão 919A.
a arte de interrogar a nós mesmos. Quem falou isso aí? Dirigir, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo você deixes em tal ou tal circunstância. Sobre se fizeste alguma coisa que, feita por outrem, censurarias. Sobre se obraste alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde faltou ar. Nada pode ser ocultado? Santo Agostinho, né? O Espírito veio trazer essa mensagem. É maior do que isso aí. Isso aí é o trecho maiorzinho de Santo Agostinho, Livro dos Espíritos, questão 919A. Então, essa arte de interrogar é interrogar a nós mesmos. Fazemos isso raramente. Por que não fazemos? Porque não queremos nos olhar. Né? Como já falei algumas vezes, deveria haver um espelho para a alma, além do espelho físico, para ver o corpo físico. Seria muito bom se houvesse um espelho da alma que ninguém ia usar. Né? Chegássemos frente a esse espelho e mostrasse as nossas mazelas como elas são, como nós, quando somos no nosso mundo emocional, principalmente, não íamos gostar nem um pouco do que veríamos. Espíritos superiores conseguem ver, né? Conseguem nos olhar e fazer todo o diagnóstico rapidamente. Conseguem, pelas nossas vibrações, pelas nossas emanações e pela cor mesmo, podemos dizer, a vibração das cores que nosso corpo espiritual, nosso corpo mental e emocional, dependendo do espírito, pode acessar facilmente. E se houvesse esse espelho, seria muito bom, mas Deus sabe o que faz, não é? Questão importantíssima nessa horinha diária que precisamos cultivar, fazer essas perguntas. Está aí, né? Aquilo que precisamos fazer. A orientação de Santo Agostinho e que evitamos frequentemente fazer. Aí assim, vamos dar umas diretrizes práticas, né? Para nos ajudar. Como fazer, como agir, né? Como estar de uma forma assim mais pragmática, nos vigiando e tentando nortear nossos sentimentos, pensamentos e ações. Que ela fala, considerando a extensão do trabalho a ser feito. Por isso, né, também Jesus falou, para entrar no reino de Deus, terás que nascer de novo. E com certeza, não se angustie, não conseguiremos fazer nesta encarnação, em uma encarnação, né, essa reforma no seu aspecto total. Então, considerando a extensão do trabalho a ser feito, anotemos algumas diretrizes práticas para que substituamos o desalento, o desânimo com nós mesmos, ela fala aqui, pelo clima da esperança motivadora e do consolo reconfortante, quando nós começamos nessa caminhada para dentro de nós mesmos, a serviço da nossa autoconquista. Então, as intenções. Precisamos estar atento às nossas intenções. Elas são o sintonizador da nossa mental. Em que vibração nós estamos sintonizando a nossa mente, as nossas intenções. A pergunta que tem que ser feita, é tudo pergunta feita a nós mesmos, né? Conhecer as nossas intenções na vivência e identificar seu teor moral será rica fonte informativa sobre a vida do nosso inconsciente, subconsciencial. Com que intenção pratiquei tal ato? Qual a intenção ao dizer algo a alguém? É uma análise, né? Por quê? Com que intenção eu fiz isso? Ou aquilo? Porque eu disse isso àquela pessoa, com que intenção? De machucar mesmo? Eu tive essa intenção de ferir?
não é? Ou de enganar, e por aí vai. Dar nomes aos sentimentos, né? Aprender a dizer, dar um nome ao sentimento. Ah, foi sim, eu fui invejoso. É difícil, né? Admitir, naquele momento, a minha intenção não foi boa, e ainda por cima, o sentimento que eu tive foi de inveja, foi de raiva, foi de ódio, de desprezo. Precisamos dar nome aos sentimentos que vivenciamos, a fim de dilatar o nosso discernimento sobre a vida emocional. Escolha um episódio do seu dia e interrogue perseverantemente que sentimento estava por trás daquele acontecimento. Ah, não sei. Perseverantemente, que sentimento estava por trás daquele ato, né? E pergunte de novo, porque você não sei, né? Não, nós não estamos na frente, ou estamos à frente de um juiz, que é a nossa consciência, né? Então, a pessoa se sente muitas vezes à frente de um juiz, parece que está o juiz ali e te questionando. E é porque, graças a Deus, existe a consciência. Cuidemos também de não ampliar nossas lutas íntimas com mecanismos de fuga. Precisamos evitar os mecanismos de fuga, tendo coragem para o enfrentamento de nós mesmos, enfrentamento desses sentimentos, né, interiores. Senão, não vamos conseguir. É difícil, é doloroso, né, olhar e admitir que ainda sou egoísta, ainda sou muito orgulhoso, vaidoso, e ainda na dita invigilância, faço algo que pode vir a prejudicar, a ferir, a magoar outra pessoa. E fazemos isso constantemente. Mesmo já sabendo que não podemos, ou não devemos, ou não queremos, muitas vezes não queremos, mas nos deixamos levar, não por essa força desconhecida. A força são os nossos sentimentos deseducados, as nossas emoções deseducadas. Elas estão em nós, não estão fora de nós. Podem ser potencializadas, sim, por companhias espirituais. Mas quem atraiu elas? Fomos nós, justamente porque cultivamos, ainda temos esses sentimentos, esses pensamentos, essas emoções, que são afinidades. Então pode sim ser ampliado, mas devido à nossa invigilância. E deixamos-nos levar, deixamos a vida nos levar muitas vezes, né? E temos condições já de decidir, usar o poder da vontade, fazer o autocontrole, fazendo essa constante autoanálise, evitando esse mecanismo de fuga que é muito comum. Imprescindível será admitir o que sentimos, sem medos e subterfúgios de defesa, mas com muita responsabilidade, para que não penetremos nos meandros da fantasia. Perguntar: por que sentir em relação a esse sentimento em relação a essa criatura? Qual a razão desse meu sentimento em circunstâncias como a que experimentei? Nossas reações aos desafios da vida, mesmo que não sejam felizes expressões de equilíbrio, são valorosas medidas aferidoras. Elas vão dizer o quanto ainda, né, estamos precisando melhorar, em que, onde, já temos algumas melhoras, mas precisamos aprimorar. E esse enfrentamento, essa coragem é que vai dar essas medidas aferidoras. Qual o sentimento nos impulsionou nessa ou naquela situação? E outra coisa que precisamos fazer, cultivar a empatia com o outro, né? Cultivar a empatia. Aprender a se colocar no lugar do outro e procurar sentir o que ele sente, entender as razões e procurar estudar os motivos emocionais de cada pessoa. Portanto, como diz, né, Hahnemann, precisamos de muito esforço e perseverança. E vencer de vez essa
mais forte, né? Porque eu adoro isso, né? Eu adoro esse jargão, esse bordão, o inimigo. Eu devo ter sido um pastor daquele, né, protestante. Cuidado com o inimigo, que o inimigo estará aí pegando vocês pelo pé. Cuidado com o inimigo, olha o inimigo. Porque esse inimigo criado, ele teve uma função. É uma ótima válvula de escape, gente, para as nossas, né, consciências. Não fui eu, fui o inimigo. Eu luto, eu tento, eu estou com Jesus, mas às vezes o inimigo vence, não é? Aí você se alivia. Não é bom a ignorância por um tempo, alivia nossas consciências sim, não é? Por isso que nossos irmãos ainda estão nessa questão do inimigo, por outros também, por outros motivos também, mas essa pega, vamos dizer assim, facilmente aqueles que não estão querendo refletir ainda, né? Não estão em condições de refletir, de se aprofundar em si mesmos, de olhar a si mesmo. O inimigo tem um grande chamamento para esse alívio das nossas tensões íntimas, das angústias, das frustrações, assim como a carne é fraca, não é? O espírito é elevado, mas a carne é fraca, a carne é muito fraca. É outro jargão que tenta, né, abafar, é outra ideia que tenta abafar essa possibilidade, essa urgente necessidade da educação íntima, né, da educação dos nossos sentimentos. E o homem tem essa grande capacidade de sair pela tangente, de procurar caminhos de fuga, como foi dito ali, né? Que realmente é difícil. E para ser melhor? Para nos melhorar, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta a voz da consciência e as tendências instintivas priva-nos do que nos seria prejudicial. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11. Então, como eu falei antes, a consciência, a tendência é essas que nós trazemos, né? O que precisamos educar, mas Deus, na sua infinita sabedoria, nos dotou da consciência, como tem naquele item onde está escrita, né? Onde estão escritas as leis de Deus? A resposta é na consciência. Livro dos Espíritos, né? Não me pergunte a questão que eu não vou lembrar. Né? Mas essa questão está lá. Onde Kardec pergunta aos Espíritos Superiores: onde estão escritas as leis de Deus? Os Espíritos Superiores respondem: na consciência. Então, por isso que ele nos deu a voz da consciência e as tendências que nós temos que precisam ser analisadas e melhoradas, educadas, né? Transmutadas, porque o mais seria prejudicial. Aí, como eu falei, já que deu tempo de falar um pouquinho da culpa, né? Que é outra questão que é muito usada, de culpa, minha culpa, e querer expiar essa culpa, ao invés de entender o porquê do erro. E, como Deus é um pai de oportunidades, saber que podemos consertar as borradas que fazemos, não é? Então, ela fala aqui, Irmã do Fogo fala aqui, associa-lhe comumente à nossa reforma íntima a ideia de anulação de sentimentos, negação de impulsos ou eliminação de tendências. Ideias, se nós formos negar nossos impulsos, se nós formos tentar anular os nossos sentimentos, né, as nossas tendências, não vamos conseguir, gente. Porque a resposta não é essa. Não é tentar anular, não é tentar reprimir. Não vai conseguir. Porque ela diz aqui, essas ideias de tentar anular, eliminar os nossos sentimentos e impulsos, poderão tecer, vão nos levar à vinculação mental àquele bordão obsoleto
do pecado original, coisa que é totalmente, diametralmente oposto à lógica espírita. Não existe isso, isso é uma linguagem simbólica, não existe essa coisa de pecado original. Essa vinculação nos conduz a priorizar o quê? Se nós levarmos, dar importância a isso, achar que é por aí, eliminar, alugar, negar as tendências, ela fala, se nós formos nesse caminho, vamos priorizar a repressão. E a repressão nunca deu certo. Não é? Ela sempre acaba explodindo, de alguma forma, como se é reprimido. Como usar a repressão como um sistema de mudança. Ou seja, por que a repressão não dá certo? Porque ela viola, é uma violação do nosso mundo íntimo, dos nossos sentimentos. É um estado compulsivo de conflito e pressão psíquica, uma tortura interior. Quem se reprime, sem procurar se entender, se analisar, saber que pode melhorar, se esforçar para melhorar, a repressão vira uma tortura, uma neurose. Ou explodiu ou implodir. Ou explodir ou implodir. Uma neurose que pode explodir, né? Mas esse explodir é levar essa neurose para todos. Do pecado, dos infiéis, o fanatismo religioso, não é? É uma espécie de explosão dessa repressão. Eu me reprimo, então todos têm que ser reprimidos. Ninguém pode sair desse padrão que eu tracei, eu não posso, ninguém mais pode, porque isso vai de encontro a algo que está em mim querendo sair de alguma forma, e se eu não posso, ninguém mais pode. É bastante sério. Esse sistema de inaceitação é caracterizado quase sempre pela ansiedade em aplacar sentimentos de culpa. Ele vê em si, às vezes não de forma racional, intelectualmente clara, mas ele sente em si todos esses dramas, todos esses problemas. E por isso reprime-se e quer reprimir. É uma fuga. Ela fala que isso é um mecanismo de fuga que declara a condição íntima. Nós estamos declarando uma condição íntima de indignidade pelo fato de sentir, fazer ou pensar em desacordo com o que aprendemos nas nossas doutrinas religiosas. A culpa, ela fala, a culpa, a autodepressão, inaceitação, a culpa, pecado, castigo, né? A culpa não renova, nos limita, não educa, ela nos contém. Acho que eu vou ver também aqui. Não, seria mais à frente. Quase não. Então a culpa nasce do ato de avaliar o direito natural de nós errarmos. É um direito natural de errar, como sendo um pecado que merece ser castigado. Uma estrutura mental condicionada que carece de ser ela também reeducada, a fim de atingir um patamar, uma relação pacífica conosco mesmos. Então não é o outro. Reforma íntima não é ser contra nós mesmos, não é reprimir e sim educar, não é exterminar o mal em nós, e sim fortalecer o bem que está adormecido na consciência. É aquela questão dos dois lobos que existem no ser humano, não é? A qual deles você vai, né? Um é o mal, o outro é o bom. A qual deles você vai alimentar? Educação é disciplina com consentimento íntimo. Íntimo, eu quero melhorar. Eu vou, né, melhorar com o meu esforço. Fruto de um acordo celebrado em harmonia, bem distante dos quadros torturantes de neurose e severidade para consigo mesmo, menos contenção e mais conscientização. Se reprimir mesmo, se conter menos e se conscientizar mais daquilo que precisa ser melhorado. Reforma íntima é ser melhor hoje em relação a ontem e jamais deixar arrefecer o desejo de ser um tanto melhor amanhã em relação a hoje. Acabou, mas eu tenho um trechinho aqui. Acabou os slides, mas deixei o trechinho aqui. Outro trecho, né, do Livro dos Espíritos, questão
questão 800. A gente fica pensando, às vezes, quando está fazendo trabalho, meu Deus, eu não vou achar, né? Mais alguma coisa relacionada ao trabalho. E tem tanta coisa que depois você não sabe o que vai escolher, o que vai fazer, o que vai pegar para fazer o trabalho. Nessa questão, como eu falei, questão 800, está lá. Conhece bem poucos homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como por um encanto. Não existe. Não existe a graça. Não é? Não existe. A graça vai ser concedida de você, vai se tornar um anjo. Não existe. Não existe mesmo. As ideias só pouco a pouco se modificam, conforme cada indivíduo. Preciso é que algumas gerações se passem para, né, precisamos encarnar, desencarnar, para que apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, somente com o tempo gradual e progressivamente, se pode operar. A irmã do fogo continua. Se conseguirmos assimilar essa definição na rotina dos nossos dias, certamente estaremos nos beneficiando amplamente por entendermos que ninguém pode fazer mais do que o suportável, sendo inútil acumular sofrimentos para manter metas inatingíveis por agora. Exigir de si mesmo mais que o possível é dar espaço para nos tornarmos ansiosos, desanimados, desesperados, né? Angustiados. Valorizemos com otimismo e aceitação o que temos condições de fazer para ser melhor, mas jamais deixar de, ela fala outra vez, de aferir sinceramente em nosso próprio favor se não estamos sob o fascínio do desculpismo, da fuga. Procuremos a cada dia fazer algo mais pelo bem de nós mesmos e do próximo. Acabou na hora certa. Perguntas. Esse livro é muito bom. E acabei de ganhar há 15 dias atrás, tem tudo a ver com isso, falando com outro linguajar. Já comecei a ler, mas tive que parar para me concentrar nesse, senão ficam muitas ideias numa cabeça só. Mas também é muito bom. Depois eu vou ver se farei algum estudo, alguma coisa. Próximo, você fizer vamos ver, né? Porque a gente fica pensando, o que farei? Qual será o trabalho? Qual será o tema? Eu fico, às vezes, numa angústia muito grande, sem saber o que fazer e como fazer. Eu tento seguir. Não quer. Não sei se sou eu, seja uma força maior que me domina, de não querer, de não seguir certos padrões, sabe? Eu não sei, é uma coisa estranha, uma angústia de se me dar. Como eu vou fazer esse trabalho? Como eu vou fazer? Como eu vou fazer como você sempre fez? É o inimigo. Não é? É o inimigo. Mas precisamos, né? Eu atualmente não estou fazendo outros estudos em outras casas, mas por causa disso, por não saber bem como vou abordar o tema. Não, é uma coisa assim que a gente precisa de vez em quando. Quem tem essa missão, esse hábito, sei lá, seja lá o que for, de participar de estudos, para dar uma parada de vez em quando para autoavaliação, para ver, porque a nossa consciência cobra mais fortemente. Você faz tanto estudo que você está aplicando, que você está estudando, não é? Cobra muito mais forte. Então pode-se dizer que a partir do momento que a pessoa se esforça para aplicar esse autoconhecimento, essas perguntas, já é Sinal de melhora. Um sinalzinho, né? Sinal de melhora, com certeza, né? Saber que temos mesmo que fazer essa introspecção. Se estão aqui para melhorar, a gente precisa da autoanálise. Não dá para deixar a vida se te levar. Porque os nossos hábitos, as nossas tendências arraigadas são todas
Temos muito pouco já de positivo que, como é que se diz? Que já se incorporou. Fazer isso como se fosse uma coisa mais normal do mundo, né? Fazer as coisas boas, um bom comportamento, amar a todos, perdoar sempre. Isso ainda não está incorporado em nós, está num estado de racional ainda, sabendo, porque nós sabemos que precisamos fazer isso. Ainda aqueles que já fazem sem nem sentir, nem percebem, esses já ultrapassaram muita coisa, já alcançaram um padrão bem maior. Nós ainda temos que estar vigilantes e sempre autoavaliando, né? Ainda precisamos muito disso. Eliseu, interessante, você colocou algumas vezes a questão de cada um trazer para si a responsabilidade, né, dessa identificação. Falou em autoanálise, autoavaliação, autoconhecimento. A última informação que a mentora, a irmã, se colocou para nós, através de você, foi a questão da educação. E hoje, 2015 principalmente, é muito pontual, sobretudo no SERJ, a questão da autoeducação. E não é só a autoeducação em relação ao autoconhecimento. O conhecimento é construído diariamente, através da leitura, da prática, da observação, do próprio autoconhecimento e a busca dessa melhoria. A gente sabe que é difícil, né? Sabe o quão é difícil uma transformação. E muitas das vezes, uma única encarnação, realmente, você não consegue atingir o propósito maior da vida dele, que é se modificar completamente. Sabemos que a natureza não dá salvas. Como a nossa irmã Shirley colocou, e é verdade, né? Um simples passo da direção do progresso, através do autoconhecimento e da autoeducação, já é um passo quântico na direção da sua própria promoção moral e espiritual. Então, só para deixar as pessoas um pouco mais tranquilas, digamos assim, e relaxadas, o autoconhecimento, essa construção que se faz, não só aqui nos estudos, né, semanalmente, como também diariamente, através das autoreflexões que são necessárias para esse processo de crescimento que é individual, que é pessoal e que é intransferível. Eu não posso, né, aprender, crescer por ninguém. Jesus não fez isso, né? Ele ensinou, ele exemplificou e cada um precisou, né? Venha, né, após mim, né? Aquele que vem após mim, que me segue. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele falou tudo isso, né? E exemplificou em outras palavras, em outros termos que cabia mais naquela época, mas de uma forma que sobrevive até hoje. Mas é tudo isso que ele falou e exemplificou, né? Cabe a nós ir assimilando. Muito, muito obrigado a todos.